Fala galera, tudo bom com vocês? E aí, como é que foi o pregão? Rapaz, o gráfico deu uma andada boa, né? A parte da tarde, não tá cabendo nem na tela aqui do meu computador, né? Tem que puxar aqui um pouquinho para ver o final do movimento que o preço fez. E aí, assistiu o vídeo que eu postei aí das minhas operações esse dia 17? Para quem assistiu, parabéns, espero que tenha sido útil para você. Agora a gente vai fazer um resumo aqui, um aparato geral aqui, as principais observações dentro daquilo que eu observo e acredito, né? É, quem acompanhou lá o vídeo viu que eu vendi na abertura dessa vela aqui, aí lá eu explico por quê, né? Fui operando e explicando o que que eu estava pensando, né? Porque dos cliques, né? Aqui no backtest a gente precisa trabalhar a vela fechada, né? Então, quando a vela um fechou, o que que ela disse para nós? Achei suporte, eu toquei aqui a linha do suporte e respeitei. Logo, a obrigação da vela seguinte é trabalhar a favor do suporte, ou seja, subir, né? Então, ela tinha que ou devolver essa mínima, que é o que tem primeiro aqui, né? E ela não precisava romper mais, mas ela rompeu, né? Devolveu mínima rompida e rompeu máxima. Então, se ela cumpriu a missão, eu posso comprar na 3, sim ou não? Não. Não nesse caso aqui, né? A ideia é, quando uma vela tem que subir, ela sobe. Eu penso em comprar na vela seguinte. Quando uma vela tem que cair, ela cai. Eu penso em vender na vela seguinte. O que que muda, né? Por que que eu falo penso em compra ou penso em venda? Para mim não ficar setupizando as coisas, né? Eu tenho que estar olhando para cá, ó. Deu o alvo? Deu, né? Uma máxima diária, uma mínima diária. Respeitou? Respeitou. Não é o mesmo que respeitou aqui, ó. Que era um suporte. Aqui é uma resistência. Respeitou, então essa tem que cair. Agora, quando essa tem que cair e não cai, aí sim dá uma compra aqui na 4. Quando você comprou na 4 e ela tocou na resistência, já tem que romper. Opa, rompeu a resistência. Top, né? E aí o preço veio fazer uma retração. Aí onde ele parou? Na resistência que foi ganha. Então temos a troca de polaridade. Aquele que era resistência vira suporte. Respeitou? Tem que subir. Subiu? Subiu, ué. Deu algo que nestou, tem que ficar ligado em cada informação que o preço está deixando. A vela 4 ela é um topo, porque é uma máxima mais alta entre duas máximas. Então a vela 6 tinha que subir, certo? Ela tentou. Quando ela bateu no topo, já tinha que romper. Como não rompeu, o preço nos deu topo um, topo 2. A vela 7 tinha que cair. A vela 7 caiu, tentou, né? Ela veio aqui, sentiu o suporte, foi lá em cima, sentiu essa resistência. Eu tenho uma linha aqui, quer dizer que é uma máxima nos 60 minutos, é uma linha preta lisa. E aí caiu aqui e fechou assim. Então, se tocou aqui, essa aqui tem que cair. Caiu? Sim, caiu. Por que que ela caiu? Porque, é, deixa eu ver, né? Eu tenho aqui um rompimento. Ó, aqui, ó. Isso mesmo. A vela 4 rompeu a máxima da 3, certo? E aí se manteve aqui, acima desse rompimento, e a vela 8 devolveu esse rompimento. Temos uma negação. Vela 9 tem que cair. Vela 9 caiu? Não.
ela fecha, né? Lá em cima, né? Rompendo aqui de novo. Mas ela tentou cair, ela veio aqui embaixo. Sentiu aqui o suporte e voltou a subir. Rompendo novamente a máxima da 3. Então, se ela tinha que cair e não caiu, ela vai comprar na 10 aí. Aí a 10 já rompeu máxima. Deu alvo aqui, novamente. Tem um topo duplo. Respeitou, então essa aqui poderia cair. É, ela não vem nem testar o último rompimento aqui, ó. E já ganha aqui o topo. É, quem acompanhou lá minhas operações viu que eu saí aqui, né? Fiz uma compra por aqui assim. Eu vendi na primeira vela, peguei os pontos até aquela linha verde do suporte lá. Depois fiz uma compra aqui, paguei a parcial, pegou a parcial. Se eu não me engano, foi só isso. Não acrescentei mais contrato, não. Aí eu carreguei até aqui. Uma vez que o preço chegou ali, né? Tem outra linha azul aqui, ó, região, que eu poderia estar pensando em venda, né? Que é um fundo diário, só que já rompeu. Aí deu alvo nesse fundo aqui de 60 minutos. Essa aqui sentiu, ó. Tentou cair, ó. Não conseguiu cair. Então essa aqui tinha que subir, a 13. Aí a 13 veio, está aqui o rompimento, testou e foi embora. Aí na 13 eu comprei de novo. Foi meu último trade. Eu saí aqui na 11. Depois na 13 eu comprei aqui, né? Cliquei já na abertura, passei um calorzinho aqui, né? Você vai ver lá no vídeo. E aí eu explico o que que eu comprei, né? Porque ganhou essa linha aqui no fechamento da vela 12, era uma vela de 60 minutos, rompendo, devolvendo esse fundo, né? Então tinha negação. Nos 60 minutos, a vela seguinte tinha que subir, aí a 13 veio só, né? Testar o rompimento aqui desse topo e voltou forte, certo? Quando a 13 fechou, ela deu alvo nessa outra linha azul aqui, ó. Aí o que que eu tenho? É essa aqui com a obrigação de cair. Caiu? Não, não caiu. Não devolveu mínima ou máxima rompida. Consideraria mais essa, né? Então a 15 tem que subir. A 15 subiu? Não. A 15 não subiu. Por que quer dizer assim, subiu então? Se a 15 tinha que subir e não subiu, além de não subir, rompeu o mínimo. Por que que a 16 subiu? Aqui reside as manipulações e foi quando eu comecei a olhar as linhas que eu marco de suporte e resistência, foi que eu comecei a escapar das pegadinhas, porque eu só olhava a ponta do preço e eu já entendi um pouquinho dessas obrigações, né? Aí eu tava olhando aqui, essa aqui tem que subir. Se essa aqui não subir, aí, meu amigo, essa aqui fechava, eu meti o pau na venda aqui, ó. Aí o que acontecia? A 15 fechou dando um alvo aqui, ó, nessas duas linhas. Respeitou. Essa aqui já tem que subir. Porque é o seguinte, se tu tem uma resistência aqui, ó, como tu tem aqui essa linha, e a vela tá subindo, 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 tocou aqui, ó, tem que ganhar. Se não ganhar, respeitou e muda a obrigação dessa vela, que é de cair já em favor da resistência confirmada. Então a 15 veio aqui caindo e confirmou o suporte. Então a 16 tem que subir. A 16 poderia subir só até aqui, ó, até o rompimento da 14 e cair. Aí sim eu venderia na 17, porque aqui tinha que subir e não subiu. Vendo na 17. Aí provavelmente a gente vinha aqui. Mas aqui tinha que subir, subiu, meu irmão. Então não tem venda, né? Então não tem venda, tem compra na 17, né? E aí o preço já rompeu essa máxima, já rompeu essa máxima. A 17 foi embora, deu alvo aqui, ó, na linha azul. E aí a 18 respondeu, né?
E caiu. Caiu forte aí. Aí nós temos negação, né? O que é a negação? Tem negação dessa vela aqui também. Já rompeu a mínima, ó. Por que que é 19, né? Tinha que só testar aqui. Cair. Não caiu. Por isso, o importante, após negação, tentar se manter de fora, né? Porque tem disso. Às vezes o preço volta de uma vez, né? O pessoal que usa Fibo, né? Provavelmente diria que é porque o preço parou na região de 50, né? Mas, ó, até ganhou 50%, né? E eu respeito muito os meus mentores, né? Cassius Andrei, Bruno Borges. E aí eles diriam, traz pra cá. Aí, ó, parou certinho. Mas eu não movimento a fibra, assim, não fico operando a fibra. Pra mim, basta tocar nas linhas e já tá valendo. Entendo a lógica da fibra, mas não uso. Aí eu não entendo-a na prática. É que eu não uso, né? Mas na lógica eu entendo. E por quê? Porque, né, já que eu abri essa abordagem, deixa eu explicar. O que eu aprendi assim, ó. Eu tô aqui na dinâmica aqui, a vela fechando, e já pensando em clicar, né? Só que se ela ganhou 50, eu não posso pensar em comprar. Aí eu tenho que trazer para cá, ó, para outro 50. Opa, confirmou. Aí eu tô aqui, ó. Essa vela acabou de fechar. Aí eu vou colocar a fibra para mim. Essa aqui já abriu e tá trabalhando. Ah, ganhou. Então eu trago para cá. Ah, confirmou. Quando eu pensar em clicar aqui, essa vela já tá aqui, ó. Aí já fica esquisito, fica caro, entendeu? Então eu fui fazendo esse filtro pessoal, né? Então eu tenho aqui, ó, esse rompimento. Se a vela 18 tivesse tocado aqui, ó, eu já entenderia a obrigação da 19 de subir. Ela não tocou. E por que esse rompimento? Que a 14 tentou romper, quem conseguiu foi a 16, a 13. Romper a 13. Então, para mim, o verdadeiro suporte está aqui, ó, que é só distorção de preço. Eu considero porque é um topo, uma máxima mais alta entre duas máximas. Então, teve essa negação, aí o filtro que eu criei para mim, após negação, a vela seguinte tem que romper. Para mim não sair clicando nessa. Eu vou ver se ela cumpre a missão. E aí ela foi subir de novo, já rompeu o topo novamente. E aí vem a vela 20 e nega novamente. Após negação, olha só. Eu quero ver a vela seguinte rompendo. Ó, rompeu. Que interessante. Então eu vou vender. Vou só esperar a 22 falhar. A alta, porque a 22, 21 trabalhou o suporte aqui, ó. A máxima da 13. Eu tô sempre olhando para a esquerda, ó. Então essa aqui já tinha que subir. A vela 22 já tinha que subir, ó. Subiu? Não. Ainda confirmou o último rompimento aqui, ó. Aí eu venderia na 23. O preço não evoluiu, né? Não se atenha a ver o preço pronto. Que na hora do pregão a gente só tem a vela aberta, né? Eu teria vendido aqui na vela 23 sem medo de ser feliz, certo? Aí o parcial tinha que vir aqui nessa linha azul, né? Já tá segurando o preço, não sei se vai ser rompida, né? Aí até o preço rompe, né? Rompe ali a mínima da 21, 24 confirma o rompimento. A 25 tinha que cair. Quando a 25 fecha, esquece compra. Acabou venda, quer dizer, esquece a venda. Aí o preço já dá o alvo aqui, ó. E aí, ó, confirmou que o ponto de negação, essa aqui tem que cair. Só que eu já, se o preço fosse cair mesmo, ele tinha que ter caído daqui, ó. Alguma coisa aqui que o preço veio cá testar, mas eu tô pensando na onda de alta, né? Mas se tu fez parcial aqui, ó, tu vendeu aqui na abertura, fez parcial aqui, ó. E a gente está falando de. O gráfico tem andado muito, né? Quem vendeu aqui, ó.
São 225 pontos. A minha parcial, quem assiste aí os meus vídeos aí do pregão ao vivo, né? É de 130 pontos. Então, se pagar a parcial pra mim, tá valendo. Aí tá, se eu tivesse pago a parcial, pego o parcial aqui, meu stop ia lá pra cima. E aí o preço respeitou aqui, ó. Aí dá pra acrescentar contrato aqui, mais dois. Geralmente eu quero três, né? Uso mais só se precisar melhorar o preço, assim, alguma coisa. Tô sempre de olho nas resistências. Tinha uma linha azul aqui, ó. Mas eu tô sempre de olho no suporte que o próprio preço deixa. Ou na resistência, né? Nesse caso. Respeitou? Cara, essa tem que cair. Caiu sim, ó. Rompeu o mínimo. Só que ela parou onde? Numa linha preta. Eu já fico, né? O que que eu tenho para trás? Eu tenho aqui, ó, ponto de negação. Aqui é um fundo. Foi rompido, negado, falta teste. Mas não veio, então ficou só na linha preta. Eu tenho aqui a mínima da 20, então dá para trabalhar. A mínima da 20 dá para trabalhar. Ó, a 22 foi testar lá e respeitou. Então, os compradores tentou ganhar aqui e não conseguiu. Finalmente ganharam aqui, ó. Aí veio testar aqui, ó, a 27. Respeitou, já tem que subir. Show? Subiu? Tentou, né? A 28 tentou. Conseguiu passar? Não. Então a 29 tinha que cair. Caiu? Não. Esquece. Vai buscar algo lá em cima. Eu já tava pensando aqui, ó. Por isso não foi, né? Mas por quê? Aí eu tô mirando aqui em cima. Mas eu tenho que estar olhando para a esquerda o último rompimento. Sempre. Último rompimento. Não, ó, esse é uma coisa que alguns trades esquecem. Em movimentos extremos, assim, ó. Cuide do último rompimento. Por exemplo, aqui, ó. É, aqui foi o último rompimento. Ela 19 rompeu a máxima da 17. Aqui, ó, a 23 foi o último rompimento. A 21 foi rompida pela 23. Então, quando o preço vem trabalhar aqui essa região, eu tô de olho. Quando ele vir trabalhar aqui de novo, tô de olho também. E a gente vai chegar lá. Quer ver, ó? Marca aqui, então. A 31 rompeu de novo. Rompeu de novo quem? A 17. É a segunda vez que ela é rompida. A primeira vez foi a 19. E a 20 devolveu. Então a 31 vai lá e rompe de novo. Como é que eu analiso o rompimento? Eu já expliquei aqui muitas vezes. Tem três modelos aqui, ó. Tenho aqui uma vela, pode ser rompida. A vela seguinte que vai abrir aqui, ela tem três possibilidades. Possibilidade um, ela confirma o rompimento. Como assim? Ela fecha assim. Confirmou o rompimento. Nesse cenário, qual é a obrigação da vela seguinte? Se o preço está subindo, é romper essa vela aqui. 2. Esse é cenário um. Cenário 2. Essa vela que vai nascer aqui, nasce e já rompe. Se ela fizer isso, eu já anulo essa primeira e eu volto a ter só o mesmo cenário inicial. Aí eu volto para cá, ó. Entendido? Cenário 3 é o cenário da negação. Tive um rompimento e a rejeição, a negação desse rompimento. Então a vela 31 acabou de romper a vela 17. É a segunda vez que ela é rompida. Como é que eu leio isso? É como se entre a 17 e a 31 não existisse velas nenhuma. Eu só estou vendo o primeiro rompimento aqui, ó. Aí a 32 fez o quê? Confirmou o rompimento. Entendeu? Ela confirmou o rompimento. Qual o padrão que ela fez? Esse padrão aqui, ó. Opa, deixa eu voltar um pouquinho mais. Cadê, rapaz? Ó, vou ter que desenhar tudo de novo. Eu apaguei, né? Eu desenho então aqui, ó.
Esse padrão aqui, ó. Onde é que tá esse padrão? Aqui, ó. Observe a vela 17. Foi rompida aqui pela 31. E a 32 confirmou o rompimento. Qual a obrigação da 33? Romper a 31. Não rompeu. Ela tinha que subir, não subiu. Além de não subir, ela fez o quê? Rompeu, não, devolveu de novo o rompimento da 17. Aí você já pode vender na 34. Aqui é a 33 configurou a negação. Rompeu, a 17 rompeu, a 18, a 19 rompeu a 17, a 20 devolveu. A 31 rompeu a 17, a 33 devolveu. Após negação, eu geralmente fico de fora. Só que eu só fico quando é uma negação direta. Como eu tive aqui uma confirmação de rompimento, essa aqui tinha que subir. Como ela falhou, aí já é vendo direto nessa aqui. Além dela não subir, ela rompeu a mínima. Então, vendo na 34. Quando a 34 caiu, ela nos deu um fundo duplo aqui, galera, ó. Aí essa aqui já tinha que subir. Subiu? Sim, ela devolve aqui, ó. Esse rompimento de mínima aqui, ó. Certo? Só que ela parou aonde, ó? Eu tenho aqui um outro topo, ó. Ela parou nesse topo aqui, ó. Ou você pode considerar a máxima da 17, ó. É o ponto de negação. Foi rompido, negado, vai ser testado. A 35 sobe em resposta ao fundo duplo, acha e respeita a resistência. Isso aqui já tem que cair. Caiu, sim. Ela rompeu de novo a mínima da 33, que foram devolvida pela 35. E aí, você já vende na 37. Ok? Aí você já está mirando aqui o fundo de novo. O preço sempre trabalha entre máximas e mínimas, entre suporte e resistência. Se tocou, né? Se tocou no suporte e respeitou, essa já tem que subir. Subiu? Ó, não devolve a mínima. Então essa aqui tem que cair. Essa aqui tem que cair. Essa aqui tinha que subir, não subiu. Eu vou vender nessa aqui, então. Pode até ser. Não vou dizer para você que tá errado você vender aqui, não. A gente está trabalhando até abaixo de uma máxima diária. Mas quando ela fecha, aí você tem que zerar. Porque aí você volta a olhar para o quê? Qual a ótica que você volta a olhar? Eu tenho fundo duplo aqui, fundo triplo agora, né? É um suporte. O preço não subiu, teve a chance de cair, não caiu, compra. Aí você já tá mirando o topo. Eu tenho um topo aqui, eu tenho um topo aqui. Só que como a gente já trabalhou com essa região, eu tô mirando bem em cima. Quando eu trabalho em uma região, eu já tô mirando lá mais em cima. Acredito que vai passar. E aí o preço foi andando, ó. Foi bater lá, tá vendo? Desde quando eu disse que tinha compra aqui, ó. Eu disse que tava mirando aqui, ó. O preço andou uma lateralização danada aí, né? E essa lateralização às vezes não faz muito bem ao emocional de quem tá acompanhando o trade, né? Principalmente se o cara comprou aqui assim, mirando aqui, ó. Aí o preço veio aqui tudo contra, né? Por isso que eu vou olhando vela, a vela, vela, a vela, vela, a vela. Se o preço dizer para me vender, eu vou procurar venda. Se ele depois dizer que vai subir, eu vou procurar a compra, né? E aí o preço foi, não, né? Mas antes de chegar lá, ele bateu em resistência? Sim, ele bateu aqui, ó. Respeitou, que tinha que cair, não caiu, tinha que subir, não subiu. Negou, né? Negou, não tem rompimento ali. E aí o preço tem esse rompimento aqui, ó. Ó só. Olhando os rompimentos. Testou, já subiu, respeitou a linha azul, tentou cair, parou no suporte, tentou subir, tinha que cair, não caiu, tem que subir, subiu, rompeu o máximo, deu alvo num topinho aqui, sabe?
mas mirando o contexto geral. Aí por isso que de vez em quando eu tô olhando 60 minutos, quem tá acompanhando aí os vídeos que eu tô postando, né, das minhas operações no decorrer do pregão, né, tô sempre olhando o tempo gráfico maior. Quando o preço deu alvo lá no topo final, ó, aqui, ó, eu tenho ali um fundo diário, que é a linha azul, rompeu o topo, ok. Teve um novo rompimentozinho lá em cima, ok. Aí veio essa negação aqui, ó. Uma negação direta, ó. Rompeu, negou. Eu não entro nessa vela. Espero ela fechar. Opa, ela rompeu, por favor, né? Eu posso vender nessa aqui. O que que eu tenho que olhar? Só se a minha 4 deu alvo em algum suporte. Para mim ver se a 65 não tem que subir. E aí a gente poderia olhar o quê? Eu tenho um topo aqui, ó. E por que que eu considero a 5,6? Poderia ser também essa aqui, ó. A 5,3. Poderia ser essa aí, porque ó, rompeu, negou, rompeu, negou, rompeu. Veio fazer o teste. Ok. Tinha que subir. Não subiu. Tem que cair. Caiu? Sim. Eu já venderia nessa. Você poderia confirmar só vende nessa. Ah, uau, tem um fundo aqui, ó. Um fundinho. Respeitou. Tem que subir. Subiu? Sim. Foi o máximo. Deu o mínimo. Já posso comprar nessa. Comprei nessa aí. Onde é o alvo? Ó, aqui é um topo, galera. Um topo. Uma máxima mais alta entre duas máximas. Respeitou. Tem que cair. Aí aqui é a malandragem. Não caiu. Tem que subir. E ela fez o quê? Uma pancada. Uma pancada. Então, aqui nós tínhamos, antes de ver o que aconteceu aqui para baixo, né? Você tinha aqui, ó, essa máxima das 56, porque eu considero ela? Porque eu tive uma vela que tentou atacar ela. Tô sempre de olho nisso. Essa aqui, em algum momento, tentou romper, essa não conseguiu. Então, quem conseguiu é 60. Aí veio testar. Aqui, ó. Então, respeitou aqui. Ou poderia ser essa aqui, ó, que teve essa região de briga, ó. Rompe e devolve, rompe e devolve, rompe e devolve. O que fica de registro é que eu estou sempre buscando um apoio na minha esquerda aqui, ok? E aí, nós tivemos a vela 7,3 aí que tinha que subir, né? E ela foi essa pancada para baixo aí. Eu já venderia na 7,4, que é o 100 metros que você fez. Com alvo aqui na linha azul, porque essa aqui tinha que subir. Não subiu, venda. Aí a 7,4 fez o quê? Bateu lá no suporte, sentiu, né? Veio fechar aqui em cima. Fechou em um martelinho aí, né? Doji aí, essa cruzeta. 7,5 tinha que subir, não sobe, né? Ela só violina na máxima da 7,4 e cai. Só que quando ela caiu, ela parou, onde, galera? Na linha azul. Essa já tem que subir. Subiu? Sim, subiu. Por quê? Eu tenho uma mínima aqui, ó. Foi rompida. Rompeu, negou, negação direta. Essa aqui tentou romper e não conseguiu. Então, se é negação direta, eu fico de fora dessa. Essa tem que subir. Subir, ela tem que romper essa aqui. Não rompeu, aí eu vendo nessa. E o alvo, sempre o suporte, eu não sei se vai romper, galera. Não sei. O alvo de quê? Da parcial. Aí você coloca no 0 a 0 vê se respeitou. Respeitou, zero, já tem que subir essa aqui. Subiu? Não. Ela tentou, né? O que pode ter acontecido? Porque ela tinha que subir, não subiu. Por que que essa aqui não caiu? Porque provavelmente ela fez isso. Ela fez cá. E aí caiu. E aí.
Achou de novo o suporte. Aqui, ó. Aí essa aqui já tem que subir. Foi uma vela que nela mesmo, ela subiu e desceu. A gente pode até olhar isso. Colocar aqui, é, um quadradinho aqui, ó. Aí a gente vai lá para um minutinho, colocar aqui uma cor bem chamativa aqui. Esse fusco aqui. Ó, vamos lá para um minuto. Aí a gente vê lá certinho. E você, ó lá, ó. Vamos analisar a mesma coisa no minuto. Olha se não foi o que eu falei. Tocou na resistência, no suporte, tem que subir. Ah, não subiu e tem que cair. Não caiu, tem que subir. Aí não subiu e deu alvo na linha azul. Aí essa aqui subiu. Pô. Aí ela veio nela mesma, tá? Aí essa aqui, ó, 393 deu alvo na linha azul de novo. Essa aqui já tem que subir. Foi isso aí. Ó, o micro movimento entregou aí a movimentação aqui do 5. Aí nós temos aqui, lembra que eu marquei aqui, ó, esse último rompimento? O preço passou direto, trabalhando aqui abaixo. Considera o fundinho aqui, ó. Que é isso, gente, ó, tocou, tem que cair. Caiu, sim. Negação direta, já dá para vender nessa aqui, ó. Vendi nessa aqui, ó. Fechou um gatilho aí. Ficou esquisito. Mas eu tô confiando no contexto. O preço rompeu o fundo e tal. Essa aqui podia subir, mas acelerou. Aqui eu já boto é contrato de novo, né? Ou não, porque deu alvo na linha azul, né? Então essa aqui tem que subir. Não subiu, aí sim, boto contrato nessa aqui. E vou conduzindo o preço aí. A favor. E aí o preço, né? Acelerou bonito, né? Foi rompendo. Que é fundo, rompeu. Confirmou o rompimento, tem que cair. Caiu, rompeu. Rompeu, 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 rompeu. Então nós estamos aí na 92. O preço foi só rompendo. Tem o que fazer. O preço está rompendo. Não fica caçando suporte, não. Não tem, não. Quando chegou no suporte, ó, passou liso. Bateu no suporte, passou de novo. Rompeu de novo. Rompeu de novo. Confirmou o rompimento. Tem que cair. Não caiu. Opa, agora achei um suporte. É o próprio preço. Essa mínima aqui. Essa aqui confirmou o rompimento. Você tinha que cair, não caiu. Você tem que subir. Subiu? Não, em termos práticos, não. Não devolveu o mínimo. Não rompeu o máximo. Então, essa aqui tem que cair. Caiu? Não. Então, sim, tem compra nessa. Se tu compra aqui, tá mirando aonde? Nessa linha aqui, ó. Não tem nenhum topo pra cá. Só que o preço não foi, né? Eu tenho só esse rompimento aqui, ó. Aí um topo aqui, ó. Rompeu. Essa aqui tinha que cair, não caiu. Subir, não subiu. Cair, não caiu. Aí deu alvo no topo. Tinha que cair, não caiu. Rompeu. Essa aqui tinha que subir, ó. Não sobe. Mas comprou por aqui, né? Ficou feio isso aí. E eu tenho esse alvo aqui, ó. Esse, como suporte, né? E aí o preço acaba trabalhando aí. É porque o preço acabou, mas eu acho que ele vem aqui, ó. Ele achou suporte aqui mesmo. Então a resistência mais próxima é essa. Como ele já trabalhou esse topo duplo, ó, e ele parou num fundo duplo aqui, ó. Já deve abrir um gap por aqui assim.
É isso aí, meus amigos. Obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos. Deixa um comentário aí, fortalecer, né? Deixa eu ver o que que você está pensando com relação àquilo que você vê aqui, tá bom?